Qual a sua missão? Qual a sua missão? Para que você está nessa terra? O porquê que você nasceu? Essa é uma pergunta ou uma resposta que nós precisamos alcançar, que muitas pessoas ao longo da vida não conseguem encontrar uma resposta. Uma resposta para qual o nosso chamado, qual a nossa identidade, qual o nosso propósito. Então eu quero te conduzir nesse processo hoje. Qual a nossa missão? Nós precisamos entender que nós somos únicos. Eu sou único, você é único, você é única. Deus nos fez únicos nas nossas qualidades, nas nossas imperfeições, né? Nos nossos defeitos que ao longo da vida nós fomos descobrindo ou criando. Mas nós somos únicos. Aquilo que para a gente é um defeito, para outra pessoa vai ser uma qualidade. E nós vamos nos completando como pessoas. Aquilo que para você é uma habilidade, não vai ter em outra pessoa e você vai completar essa outra pessoa. Então nós somos únicos. Só que nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Ao longo da vida nós temos vários chamados, mas todos relacionados ao nosso propósito. Por isso que é tão importante você entender e descobrir qual o seu propósito. Qual o seu propósito? Então, perceba, eu comecei a falar sobre finanças, sobre educação financeira para famílias. Bom dia, Karina. Para famílias. E aí depois eu escrevi um livro. Eu comecei a falar agora para empresas. Mas tudo relacionado ao meu propósito. Quando a gente não sabe qual o nosso propósito e qual o nosso chamado, a gente simplesmente fica perdido na vida, indo de um lado para o outro, fazendo coisas que não têm sentido para a nossa vida. A nossa identidade. Identidade é aquilo que nos torna únicos. A nossa identidade é aquilo que nos torna únicos. Por que você é único? O que você tem? Quais as suas características que só você tem e que outra pessoa não tem? Essa é a sua identidade. Só que ao longo da vida a gente vai perdendo essa nossa identidade. Ao longo da vida, por todas as situações que nos aparecem, a gente vai perdendo essa nossa identidade. O que é que te torna único? Quais são as características que você tem que outra pessoa não tem? O que me torna único é uma grande habilidade de liderança. O que me torna único é uma grande habilidade de aprender e colocar em prática rápido. Tem muita gente que aprende e não coloca em prática. Eu tenho uma grande habilidade de aprender e colocar em prática rápido. E uma grande habilidade de mudança muito rápido. Eu consigo mudar de ambiente muito rápido, eu consigo mudar situações muito rápido. Então essas três habilidades, elas juntas, são uma potência na minha vida e elas me tornam único. Liderança, aprendizado e prática e mudança. Isso é que é muito forte na minha vida. Talvez outras pessoas tenham habilidade de liderança, mas será que elas têm a habilidade de aprender e praticar muito rápido também? Será que elas têm a habilidade de fazer mudanças muito rápido? Então entenda, você precisa identificar aquilo que você tem. Quais são as habilidades mais fortes, as três principais habilidades mais fortes que você tem. Aí você vai encontrar a sua identidade. Aquilo que te faz único, ou aquilo que te faz única. Sem a gente identificar a nossa identidade, fica muito difícil a gente identificar o nosso propósito. Fala, Renan, bom dia, irmão. Bom dia. Então, sem identificar a nossa identidade, nós não temos como identificar o nosso propósito.
O propósito ele é consequência da nossa identidade. E sem o nosso propósito, a gente não vai viver o nosso chamado. Nós vamos viver o chamado de outras pessoas. Tamo junto, mano. Tamo junto. 31 dias de desafio. Hoje é domingo e estamos aqui. Firme e forte. Valeu. Você também, meu amigo. Sem a nossa identidade, nós não vamos viver o nosso propósito. E sem o nosso propósito, nós não vamos viver a missão ou as missões que Deus tem pra gente. O nosso chamado. Então identifica quais são as 3 principais potências que você tem como pessoa, que te torna único, que te torna especial. Porque Deus nos criou de forma especial, todos nós. E aí você chega a identificar o teu propósito. O propósito é aquilo que você se sente bem fazendo, que você faria de graça pro resto da vida, que as pessoas reconhecem que você é bom. Eu falo de finanças desde sempre que eu lembre. As pessoas gostam de me ouvir falar sobre isso. Eu passaria a vida inteira falando, ensinando sobre finanças de graça, sem receber nada por isso. Então, é algo que eu me identifico. E eu percebi ano passado que esse é o meu propósito. Falar sobre finanças, falar sobre inteligência financeira. Eu percebi que esse propósito ele tem muito a ver com libertar pessoas das prisões da dívida, das prisões da desorganização financeira, para que elas possam alcançar o melhor de Deus na vida delas, através da vida financeira. Tem tanta gente que fala sobre inteligência emocional, que fala sobre um monte de coisa, mas a vida financeira ninguém fala, ou poucas pessoas falam da forma que Deus me deu para falar. Então esse é o meu propósito, é aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e eu preciso fazer. Mas se eu não tivesse identificado a minha identidade, as qualidades, as características que Deus me deu, eu não conseguiria chegar a esse resultado. Só que aí eu percebo que, à medida que os dias vão avançando, eu tenho um chamado, eu preciso fazer aquele chamado, depois eu tenho outro chamado. Propósito nós só temos um na vida. Mas chamado nós temos vários chamados. Várias fases da nossa vida vão ter chamados diferentes, mas todos relacionados ao nosso propósito. Muita gente passa a vida inteira trabalhando em algo que não gosta, fazendo algo que não gosta e não tem resultado. É porque não está vivendo o seu propósito, está vivendo o propósito de outra pessoa. Muitas pessoas escolhem a profissão pelo dinheiro que vai dar e não pela habilidade que tem, não pelo amor que tem aquilo que vai fazer, mas pelo dinheiro. Ah, medicina é a área que dá muito dinheiro, direito é a área que dá muito dinheiro. Aí vai lá, dedica 6, 7, 10 anos da sua vida estudando e não é um profissional feliz. Então vamos entender que nós somos únicos, nós temos chamados ao longo da vida. Nós temos uma identidade e um propósito que precisa ser revelado. Precisamos identificar isso, para que a gente possa entender o potencial que existe na sabedoria. A sabedoria ela vai potencializar aquilo que já está dentro de nós. Mas se nós não entendermos quem nós somos, se nós não entendermos aquilo que Deus colocou dentro de nós, como essência, que nos torna único, nós não vamos entender o poder da sabedoria. Vamos querer correr em busca do dinheiro a vida inteira e não vamos avançar, não vamos sair do lugar. Você entende? Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, nem o dia. Mas você precisa entender que se você não encontrar o seu propósito, você vai estar correndo em busca de algo e nunca vai encontrar aquilo que te preenche. Sempre vai faltar alguma coisa. E dificilmente você vai prosperar nas áreas que você quer se você não identificar o seu propósito. Dificilmente vai prosperar na área familiar se você não identificar o seu propósito. Dificilmente você vai
prosperar na área financeira, na área espiritual, emocional, se você não encontrar o seu propósito. Porque sempre vai faltar algo na tua vida. Sempre vai faltar algo. E esse algo nunca você vai saber o que é. É porque não está vivendo o seu propósito. Não está realizando os chamados que Deus tem para você. E Salomão fala isso em Provérbios 24. Por isso nós estamos falando sobre esse assunto. Crescimento. Crescimento. Com a sabedoria a gente constrói as coisas. Com a sabedoria nós construímos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos projetos, a gente consegue desenhar, colocar em prática com a sabedoria. Novos negócios a gente consegue colocar em prática com a sabedoria. Mas com a prudência esses negócios se consolidam, esses planos se consolidam. A gente já está indo bem mais avançado aqui em relação à riqueza. Deixa eu te dar um exemplo mais prático. Você pode trabalhar, ganhar dinheiro. Mas se você não tiver sabedoria, você não vai construir patrimônio. E se você não tiver prudência, você não vai fortalecer esse patrimônio. Porque pessoas vão querer te derrubar, pessoas vão querer te colocar para trás, pessoas vão querer te dar rasteira todo dia. Mas a prudência vai te mostrar essas pessoas. A prudência vai dizer para você, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso não é bom. Então, com a sabedoria, você vai construir patrimônio, você vai construir riqueza. Você vai construir uma vida de prosperidade. Mas com a prudência, você vai consolidar tudo que você está construindo. Talvez você conheça pessoas que até constroem as coisas, conseguem prosperar, mas por não ter prudência, de uma hora para outra o castelo desmorona, perde tudo, fica pobre novamente. É porque não teve a prudência. Jesus fala lá, sede simples como a pomba e sagaz como a serpente. Prudência, temos que ter prudência em tudo. Por isso que eu falei ao longo desses 24 dias, as pessoas que a gente deve se relacionar, as pessoas que nós precisamos deixar perto de nós e aquelas que nós precisamos deixar longe. Os caminhos que nós precisamos escolher, as decisões. Tudo isso está relacionado com a prudência. E quando a gente baixa a nossa guarda, quando a gente perde essa prudência, que a gente consegue através do Espírito Santo, a gente muitas vezes cai em cilada, a gente muitas vezes cai em buracos que nós não deveríamos ter caído. Então não abra mão disso. A sabedoria você vai construir. E com a prudência você vai consolidar tudo que você está construindo. E aí Salomão diz mais. Vê isso que ele fala. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas. Conhecer e entender a vida. Salomão ele passou a vida inteira observando como as coisas funcionavam, como os pássaros voavam, como eram belas flores no campo, como Deus cuidava das flores, da beleza das flores, dos pássaros, dos animais no campo. Então, conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas. E dar à sua família tudo que ela necessita. Uma das tarefas que nós passamos no início desse desafio, bem lá no início, foi você observar tudo o que estava acontecendo ao longo da tua vida, ao longo do teu dia. A gente precisa ter clareza do que está acontecendo à nossa volta. As forças que estão à nossa volta. A energia que as pessoas à nossa volta estão passando para a gente. Será que são energias boas, energias positivas? Ou será que são energias negativas, energias de inveja, que nos coloca para baixo, que tira a nossa energia, que tira o nosso ânimo? Conhecer e entender a vida. Nós precisamos saber por que as coisas estão acontecendo. Essa é a melhor maneira de acumular, de construir riquezas
E como o Salomão mesmo falou, e dar à sua família tudo que ela necessita. Qual o sentido de trabalhar? Qual o sentido de prosperar? Se não for para dar uma vida melhor para quem a gente ama. Se não for para a gente realizar os nossos sonhos. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? O porquê que você vive? O porquê que você existe? Procura observar a vida, entender a vida. Procura encontrar uma resposta para o teu chamado, para o teu propósito, para a tua identidade. Você é único, Deus te fez único, Deus te fez única. Com características únicas, mas para viver um propósito também único. O seu propósito outra pessoa não vai cumprir. O seu propósito é o seu propósito. Mas você só vai viver se você procurar conhecer e entender a vida. Conhecer e entender você. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Aula de número 24. Faltam apenas 6 aulas para nós terminarmos o nosso desafio. Se você está assistindo essa aula depois, volta lá do início, dá uma revisada. Procura cumprir todas as tarefas que vão estar para você escritas. Pega o mapa mental, dá uma olhada no mapa mental, para você ter mais clareza do que a gente está estudando. Mas segue firme nessa jornada. Segue firme, porque no final da jornada nós encontramos aquilo que a gente procura, aquilo que a gente deseja. Paz e prosperidade no seu dia, paz e prosperidade na sua família e nos seus negócios. A semana está iniciando, então paz e prosperidade na tua semana também. Beijo, bom dia, Elaine. Estamos finalizando a nossa aula de hoje. Amanhã, 6h27, a gente vai estar aqui. Mais um dia. Gente, feliz domingo para vocês. Tchau.